Olá a todos, meu nome é Daniel, sou analista na Data Center Rock para a América Latina. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Renan Alves, cofundador e hoje presidente da BDC, Associação Brasileira de Data Center. Renan, um prazer ter você aqui. Muito obrigado, Daniel. Prazer é meu. Maravilha, Renan. Você poderia compartilhar um pouco como que você chegou na indústria de data center e o que levou você a se tornar hoje o presidente da BDC? Bom, eu trabalho com a indústria de data center há mais de 20 anos. Eu comecei a minha carreira na parte de geração de energia na STMAC, Grupo Geradores, e de lá, desde o projeto Santander, depois eu fiz a startup de uma empresa belga chamada Eurodiesel, que hoje pertence à Rolls-Royce, e que é dedicada exclusivamente a Power Protection para o mercado de data center. Ali desenvolvemos grandes projetos também na América Latina e fui CEO Américas. Depois eu assumi uma outra empresa grande de porte, projeto de construção de data centers, a Mendes Roller, e até que eu decidi montar minha própria empresa especializada em data centers, que é o Boost Engenharia, onde a gente faz desde a parte de consultoria estratégica e até construções turnkey. E na associação, eu sou um dos fundadores da associação, né? Um dos idealizadores da associação. A associação começou em 2019, num evento que tinha aqui no Brasil, e que nós estávamos falando sobre, no painel, eficiência energética e como é difícil você melhorar um PUE sem um alinhamento da cadeia, né? Desde do ar-condicionado, elétrica e toda a cadeia de suprimentos que você tem envolvida para conseguir fazer aquilo lá. O dimensionamento de todos os equipamentos, eles precisam ser precisos e sem sobredimensionamentos ou confortos para conseguir ter uma eficiência de fato energética positiva. E ali a gente começou a discutir sobre realmente potenciais que a gente vê fora do Brasil, casos de sucesso que a indústria se reúne para conseguir brigar de fato e desenvolver. Então, não só a questão de conhecimento, né, networking, para troca de conhecimento, como formação, né? Então, a parte de recursos humanos é um gargalo para o crescimento de qualquer disciplina no mercado de data center. Daí também tem a questão de conversas com governos e tratativas, e tudo isso a gente compilou numa ideia, então, de montar uma associação brasileira de data centers para fomentar e desenvolver o mercado específico de data center no Brasil. Então, a partir dali, a gente reuniu alguns executivos que também compartilharam da mesma ideologia, gostariam de fazer parte disso e devolver esse conhecimento que a gente aprendeu individualmente, cada um na sua indústria, né, para a sociedade. Então, é uma organização sem fins lucrativos, onde todos os diretores eles não são remunerados, nenhum dos conselheiros também. É uma associação feita por associados para os associados. Então, a gente tem um time, obviamente, lá, que faz toda a parte nossa de operacional e etc. E eu me tornei presidente justamente por o momento que nós vivemos no mundo. Eu quis fazer parte mais de uma forma de liderança para a gente conseguir transformar o Brasil no principal ramo de data center do mundo, um dos principais, aliás, do mundo, né? E dada as oportunidades que a gente está vendo recentemente. Então, esse foi o meu realmente chamado, é isso que eu acredito. Acho que nós temos a capacidade total de fazer isso, e é por isso que me envolvi na associação até agora, e a gente está tocando a 100 por hora aí. Não, show de bola. O Renan assumiu tem uns 6 meses? Setembro, né? Setembro, já tem aí uns 5, 6 meses e o Renan tem feito um trabalho excepcional aí com a BDC. E aproveitando o gancho, eu queria ver a sua opinião sobre como você pensa no mercado brasileiro de data center hoje, os desafios, as tendências, as oportunidades. Então, o Brasil ele vive num momento ímpar, né? Nós temos uma cadeia de suprimentos super bem estruturada, desde a parte de energia, concessionárias de energia, mas não só as concessionárias, as gerações nossa do Brasil é 89% energia renovável, o que é preponderante para desenvolvimento de data centers. A partir daí, então, nós temos uma cadeia desde projetistas, construtoras, fornecedores de qualquer tipo de equipamento e com um conhecimento muito grande, né? Operadoras brasileiras que desenvolveram projetos da América Latina inteira são brasileiras na sua grande maioria. E nós temos também uma ressignificação do capital, né? Pela
quase todos os operadores que hoje pertencem a grandes conglomerados financeiros ou fundos de investimentos e que eles têm uma capacidade também financeira para fazer esse desenvolvimento. E como nós temos energia disponível hoje e como a gente tem uma questão de data center, de inteligência artificial, nem toda aplicação requer latência crítica, ou seja, o data center de treinamento ele poderia ser operado em outras instâncias e o panorama energético, né, elétrico nos Estados Unidos e na Europa, ele não é favorável, você tem prazos muito alongados para conseguir energizar os data centers. Nós acreditamos que essa oportunidade é ímpar para a gente capturar essas oportunidades para o Brasil e trazer não só o mercado que sim ou sim vai crescer, que é data center de edge computing, cloud computing, inferência, mas também esses grandes data centers de treinamento que são mais de 100 MB. Então, hoje a gente tem no sistema elétrico brasileiro ociosidade de energia, né? Alguns gigas e vários gigas, quase 30 gigas de projeto aprovado que não foram implementados por uma questão de falta de demanda. Então, essa é o cenário que a gente está atualmente. Ainda tem, né, o offshore wind, que a gente ainda não aprovou, né, não regulamentou e tem uma oportunidade gigantesca ainda nesse campo. Sem dúvida. A questão de toda a nossa costa, ela é muito grande, mas o importante é conseguir balançar também essas fontes renováveis de forma que são intermitentes com outras fontes que operam 24/7 para conseguir atender o mercado de data center, né? Então, hoje o nosso gargalo, eu diria que o maior desafio é a parte de transmissão. Então, nós temos capacidade de geração, então nós temos que agora conseguir fazer com que a energia chegue onde os data centers mais querem, que é no estado de São Paulo, né? Exato. Aqui no Sudeste, pelo menos, mas alternativamente eu vejo com bons olhos também o desenvolvimento de outras regiões, como o Nordeste, Sul do país, ou outros estados que têm realmente uma disponibilidade elétrica na linha de transmissão capaz de atender esses grandes projetos. Maravilha. Aproveitando o gancho da oportunidade brasileira, a Argentina tem investido fortemente em se tornar a capital da inteligência artificial e o Chile também anunciou o Plano Nacional de Data Center. Você entende ainda que o Brasil reúne condições favoráveis para atrair todo esse investimento e mais? Você acha que esse ônibus, esse trem já passou ou a gente ainda tem tempo de pegar essas oportunidades? Sobre a América Latina, não tenho dúvida que o Brasil é o favorito, né? Vocês sabem melhor que todo mundo que mais da metade da carga instalada na América Latina está no Brasil. Então, quando você fala em densidade de data center, a gente já tem uma demanda reprimida para cloud computing e outras aplicações. Quando a gente fala de data center de treinamento, a nossa energia também ela é mais barata, ela é renovável, o que a gente não vê essa situação nos outros países da América Latina com a proporção que a gente vê no Brasil. Além disso, a nossa indústria, como eu falei, cadeia de suprimentos, ela é muito mais estruturada que as demais e nós temos uma ociosidade elétrica e uma capacidade de crescimento enorme em relação aos outros países. Quanto à Argentina, acho que é um caso que os data centers que lá estão não tem nenhum data center de grande porte ainda, de 10 mega, por exemplo, não tem nenhum. Não. E aqui no Brasil nós temos vários campos. Acho que Chile tem um campus bem razoável, acho que é o segundo, terceiro polo da América Latina, acho que se vem Brasil, depois México, depois eu diria que é Chile. Sim. Mas ainda eles têm um gargalo de energia muito grande, além da questão que seria exclusivamente exportação. Enquanto país, o Brasil tem 230 milhões de habitantes, que são produtos também para outros tipos de aplicação. Então o time já virá aqui sim ou sim para o Brasil, seja para cloud computing, para edge, para as aplicações, em função da nossa renda, do nosso PIB. Então nós entendemos que é realmente no-brainer quando a gente pensa numa questão incremental de produtos para os grandes hyperscalers. Exatamente. Algo que poderia aí dar um boost na nossa economia de data center seria uma ajuda tributária do governo. Como que a ABCD tem se relacionado com o governo e quais são as políticas que a gente pode ver aí acontecendo no futuro? Perfeito. Existem algumas questões que para nós são extremamente importantes. A gente elencou 3 pontos cruciais que é para a gente conseguir realmente ser um grande player de data centers. O número 1, ele não é esse. Eu diria, por ordem, ele seria a questão de tempo de conexão ao sistema primário.
Então, hoje você tem uma resposta muito rápida nas distribuidoras de energia, mas quando você tem uma demanda maior do que a distribuidora consegue atender, que é o caso no data center de treinamento, você precisa acessar o sistema básico. E o sistema básico, ele precisa ele é regulado pela ANEEL. Você precisa primeiro ter a recusa da distribuidora, depois pedir para o Ministério de Minas e Energia, depois ONS, todos os pareceres de acesso. E esse processo ele é bem moroso, demora um ano e meio às vezes. Então muitas empresas já começaram a fazer isso e etc. A própria ANEEL está trabalhando, a gente tem uma frente com o governo em todas essas frentes, junto com a EPE, a ONS, Ministério de Minas e Energia e a ANEEL. Temos dialogado bastante com eles e saiu uma consulta pública no ano passado justamente para conseguir a ANEEL reestruturar esse processo para a indústria de data center especificamente, que ela tem um dinamismo diferente. Então a gente deve ter aí nos próximos meses saindo uma nova regulação da ANEEL sobre esse primeiro ponto. Então a gente precisa rápidos acessos, conexões ao sistema básico. É importante mencionar, né, que o Sistema Nacional Brasileiro de Energia ele é interconectado. Exato. Então, enquanto as cargas eram pequenas, de 1, 2 megas, não abalava o sistema como um todo. Mas agora, com os players pedindo aí 100, 200 megas, a ANEEL, a ONS precisa aí balancear o sistema para não desequilibrar. Exato. A grande questão é a capacidade de transmissão. Então, eu diria que até 50, 80 mega de campos a gente consegue fazer com as distribuidoras. Mas quando você que é acima disso, sabe, 100, 200, 300, 400 megas, não, você precisa se tornar um grande consumidor, né? Então esse mercado é um pouco diferente. E isso, é claro que a tese pode ser atendida às vezes por um campus que tem subestações distintas, ainda com a distribuidora, mas isso é um ponto importante. Então, tempo de conexão com a energia. Segundo ponto importante é a questão tributária que você mencionou. Então a gente tem um sistema tributário que principalmente no recheio do data center, nós queremos uma isenção tributária na questão das GPUs. E nós temos dialogado muito com o Ministério tanto com o MDIC como o MCTI, mas principalmente com o Ministério da Fazenda. O MDIC e o Ministério da Fazenda têm liderado dentro do governo um plano, né, um regime especial para data center, uma questão de diferimento tributário, porque é um ponto pacífico que o Brasil não produz, né, o recheio do data center, que seria os servidores como GPUs. Então, a questão é para fazer uma redução realmente, uma isenção tributária por um período, para que esses projetos que queiram investir no Brasil, eles tenham até 3, 5 anos do compromisso para conseguir fazer a importação de todos os itens, etc., e teria realmente uma redução tributária fenomenal, tanto na questão de imposto de importação, quanto na questão de PIS e COFINS, e também a gente já tem no ICMS muitos estados que já têm esse benefício e eles querem também fazer algumas parcerias com o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará. Alguns já têm a redução de imposto de importação, eles só querem regular para que não tenha regular no CONFAS para que não tenha uma briga interestadual aí. Interestadual, exatamente. Não. Então a gente tem que não competir entre os estados, mas entre as nações, né? Entre o Brasil versus outros países que estão competindo por esses investimentos. Então já falamos de energia, a questão tributária deve sair aí em breve. Esperamos que rápido. A previsão é até junho já ter alguma coisa e como sabe, é um processo moroso, mas eu confesso que eu estou vendo o governo muito alinhado com a gente. As conversas que a gente tem tido mesmo com o Ministério da Fazenda, o discurso deles é exatamente igual ao nosso, então eles são muito pró-indústria. Eu acredito que isso vai ser muito real, vai ser muito bom para o país e vai acontecer muito rápido. E o terceiro ponto que a gente não pode esquecer é a regulamentação da inteligência artificial, que esse é um ponto que eu não domino, não sou especialista, como se eu fosse especialista tributário no Brasil, né? Mas a questão é que a regulamentação de inteligência artificial, ela tem alguns pontos que foram aprovados. Então, ela começou no Congresso, subiu para o Senado e agora voltou para o Congresso com o texto já ajustado.
e que o Congresso ainda não tem um relator, mas ele deve ter algumas possibilidades de ajustes ainda. O texto ele não está todo ruim, mas tem alguns pontos ainda que, como a inteligência artificial ela é muito recente, a gente não sabe as derivadas daquelas tomadas de decisão. Por exemplo, é a taxação de direito de propriedade intelectual, Direitos autorais. Né, daquelas empresas brasileiras ou pessoas brasileiras que o machine learning acabar utilizando como base de dados para fazer o modelo, então, o modelo matemático. Então, esses pontos assustam, porque a gente não sabe quantificar e não tem que fazer o destreinamento da inteligência artificial, né? Então, o treinamento ele funciona de forma orgânica, com uma base de dados bruta e ela vai indo. Então, seria como você olhar uma Ferrari para desenvolver um computador, né? Você Exato. teria que pagar royalties, por exemplo. Exato. Não bem nessas proporções, né? Mas um exemplo só para a gente conseguir entender. Mas também o governo está bem ciente, dialogando com a indústria, eles têm articulado bastante. A CNI, nesse ponto, está também junto com a Brascom e também a indústria, a ABS, indústria de software, todas elas estão à frente disso há muito tempo. Então, a associação aqui mais dá suporte para eles para conseguir desenvolver. Então, alinhado esses 3 pontos, o Brasil ele não tem como não atrair gigantescos investimentos nessa área. Eu espero que dê certo. Ultimamente nós estivemos falando com alguns operadores e perdemos investimentos aí para o Uruguai, né, com o caso do Google. O Google já está no Chile, mas ainda não veio para o Brasil. Acho que essas barreiras ainda impedem deles vir para o nosso país. Eles estão no Brasil através de operadores. Exato. Então, eu entendo nossa questão, né? A gente tem que lembrar que a questão tributária do Uruguai ela é bem favorável. Nós sabemos agora que o Chile também tem uma conectividade com a Ásia, de repente um ponto estratégico diferente. Também para o Peru, né? Para o Peru, mas ali tem uns cabos que vêm da própria Ásia e chegam ali no direto. Então, eu não saberia te dizer quais são todos os drivers que eles deixaram de fazer esse investimento aqui, ou se esse investimento de fato um dia pensaram em fazer no Brasil. Mas sem dúvida a questão de segurança jurídica é um ponto fundamental. Sim. Que a gente precisa pacificar. Sim, exatamente. Aproveitando falar da BDC, desde a criação da BDC nós vimos outras associações surgirem, né? A Chile DC, Max DC, Portugal DC, Spain DC. A BDC tem parceria com essas associações? Sim e não, nem todas, né? Então é interessante você falar porque a associação ela surgiu dentro do Data Center Dynamics, né? Que é o evento da indústria, o principal aqui do Brasil. E com o nosso case, a associação ela estimulou o nascimento das outras associações. Exato. Então isso foi muito bacana. Até então a gente só via entidades mais como 24/7, como iMasons, estruturas mais de clubes, digamos assim, do que associação de classe. E aí, então, cada uma, claro, tem o seu objetivo individual, que é desenvolver o seu mercado local, mas sim a gente tem trocas, né? Tem trocas, aprendizados. A gente já fez webinars com a Associação Espanhola e a Mexicana, por exemplo, para falar sobre os gargalos que não são diferentes na questão de transmissão. A linha de transmissão é um problema para todos os países do mundo, o tempo de conexão, a parte de regulamentação da inteligência artificial. E em muitos outros países a gente vê ainda o mercado de data center ser confundido com crypto mining, que não tem valor agregado, né? Então a associação ela também faz essa distinção. Nós não temos associados que são da indústria de cripto, né? Porque essa mineração de criptomoeda ela acaba, não só criptomoeda, mas para blockchain, ela não precisa toda a infraestrutura robusta, né? Então a gente vai aprendendo isso como é que eles tiveram isso com a Espanha, etc., mas são mais trocas. A única parceria que nós temos realmente é a Associação Portuguesa, que a gente fechou recentemente uma parceria com eles, e é para fazer uma troca entre os países, por causa da língua, obviamente, tradução das normas que a gente já fez, uma norma da ISO aqui no Brasil. Eles podem utilizar essa tradução, eles querem fazer isso, então eles podem utilizar e ganhar tempo também para o desenvolvimento. Os nossos treinamentos, o objetivo é formar, então a gente tem uma série de treinamentos que cada mês
Cada ano tem vários treinamentos novos, ministrados por associados, feitos por associados, e esses treinamentos é uma doação do conhecimento, know-how deles ao longo de todo esse tempo da indústria, e que nós temos formado já milhares de pessoas através dos nossos cursos. E esses treinamentos, eles também têm interesse em desenvolver lá, porque não é diferente do Brasil. Portugal tem um problema de recursos humanos, que é o principal gargalo que eles têm para desenvolvimento. E, inclusive, aí nós temos uma briga positiva, mas seria assim, bom, se nós pudermos ainda, eles gostariam de contratar brasileiros para operar os data centers lá fora. Eu falo, cara, estamos precisando Aqui. Então, mas é uma questão bem positiva para a gente conseguir juntos desenvolver. Maravilha, Renan. Bom, foi isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Foi um prazer, Renan, ter você aqui e até a próxima. Prazer é meu. Muito obrigado.